boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu quero falar algo com você aqui, eu vou fazer um pequeno resumo de algumas partes aqui do livro. Eu falei nos vídeos anteriores desse hábito que nós temos de considerar a oração como uma guerra. E, ok, é um momento onde nós abrimos o coração, colocamos tudo diante de Deus, lançamos diante dele como está na própria palavra, né? Lançamos toda a nossa ansiedade, aquilo que nos aflige. Mas aí eu te falei para não ficar só nessa guerra, porque nessa guerra nós falamos, mas muitas vezes nós entramos nessa guerra e saímos, quando Deus vai falar, a gente já fui. A gente sai do quarto, né? Brincadeira, por favor, que falta de educação. Aí eu falei que quando você permanece no quarto de oração, você vai além dessa guerra de abrir o seu coração, o Espírito Santo te envolve e traz uma paz. Mas não é uma paz devido a coisas resolvidas, não é uma paz devido a carro chegando, viagem, casamento, formatura, dinheiro. Não, estas coisas são boas, essas coisas são inerentes à bondade, à personalidade de Deus que cuida muito bem de nós. Mas eu estou falando de uma paz que é decorrente de um relacionamento. Você precisa conhecer da paz de Deus. E aí eu falei no penúltimo vídeo que a paz de Deus, ela descansa o nosso coração, descansa a nossa mente para que nós possamos ser ministrados, que o Espírito Santo começa a falar no nosso espírito. Mas a minha mente não pode estar carregada de preocupação e problemas, senão ela não processa nada, não vai conseguir trazer e colocar no papel as ideias, as estratégias, as soluções. Aí eu dei um exemplo aqui. Quantas vezes o Espírito Santo quis colocar revelações e livros, mas eu não consegui escrever, porque a minha cabeça estava sempre cheia de problema. Uma turbulência terrível, uma verdadeira tempestade, trovões para tudo quanto é lado aqui na minha cabeça. E eu falei que quando eu entendi que há uma paz em Deus, aí eu entendi que eu posso me aquietar. Mas sabia? Nós não paramos na paz. Eita! Por essa você não esperava. Quanta coisa boa! Quando você entende essa paz, você se aquieta, você está em paz. Então você para de olhar para fora. Você para de falar para Deus das coisas da terra, das coisas que estão te pressionando ou estão te deixando angustiado e aflito. E aí, nesse momento, você entra num lugar que eu chamo de quarto de cura. Esse livro é muito bom, você precisa ter esse livro. No quarto de cura, você tem uma proximidade, um encontro, um entendimento da paternidade de Deus. Eu vou usar um exemplo aqui, não é meu, já vou dar a fonte, hein? É do meu amigo Mauro, você precisa ver ali, Mauro, ministro do Verbo da Vida Ceilândia, vou deixar aí na descrição o canal dele, porque ele deu um exemplo assim. Se de repente alguém que tinha péssimas condições de vida, ele for adotado pelo príncipe da Inglaterra, aí vai mudar tudo, não vai? Ele vai mudar a roupa, a alimentação, os lugares, ele vai ser treinado para ter outros modos, ele fará parte da realeza. Mefibosete, na palavra de Deus, não foi assim? Ele comia à mesa com o rei Davi. Quando você entende paternidade, e aí é algo extraordinário, e a nossa fé precisa compreender isso, você é curado. Márcio, por que você grava vídeo? Márcio, por que você escreve? Ei, quem te chamou de escritor? Bem, isso tem a ver com paternidade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Segura isso aí. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu for olhar para o meu passado, e talvez você olhando para o seu aí, entenda que a coisa não estava boa, né? Pecados, problemas, traumas familiares, histórico daqueles, o pior possível. Mas eu entendi um dia que aquele que está em Cristo é nova criatura.
Aí eu pensei, ué, se eu sou nova criatura, o que essa tal dessa nova criatura faz? E eu fiquei com essa pergunta muitos anos na minha vida. Aí eu falei, peraí, mas diz mais o versículo. As coisas velhas já passaram. Aí eu falei, ué, peraí, e os traumas, e os problemas, e as angústias, e as coisas lá para trás que nunca consegui resolver, e o que não deu certo, por mais que meu pai e minha mãe se esforçassem, que deu errado lá. Eu não preciso ficar pensando nisso, ficar refém disso. Eu posso ter uma história autêntica? Pode. Por causa da sua herança em Cristo. Por causa da paternidade. Cristo fez a ponte. A ponte que foi quebrada no Éden foi reconstruída. Oh, isso é poderoso. Segure isso aí que eu estou te falando. Então você pode acessar de novo o melhor de Deus. Você pode acessar o lugar onde você poderá de novo viver o propósito de Deus para a sua vida. É o que diz Romanos 12, 2, a vontade boa, agradável e perfeita. Antes de Cristo, esquece, não dava para viver isso. A gente estava cheio de carrapicho, uma confusão, um histórico familiar. Mas em Cristo, você é nova criatura. Então você começa a desfrutar de paternidade. Deus te abraça como pai. E aí, quando Deus te abraça como pai, e aí o pai começa a dizer o que você pode. Começa a dizer quem você é. Porque Adão, antes de cair, ouvia de Deus. E ele não tinha dúvidas. Quando Deus falou, ei Adão, governe isso aqui. Controla o Éden. Cuida aqui. Adão não teve dúvida, ele não tinha mais ninguém para ouvir. Ele ouviu a Deus e falou, se o meu pai, se o meu Criador diz que eu posso, eu posso. Com a queda, nós paramos de ouvir de Deus. Começamos a ouvir vozes. Vozes da circunstância, vozes da história, vozes do histórico familiar, voz da conta bancária. Ou tem uma voz, sua conta bancária tem uma voz. Voz da doença, vai morrer. A doença muitas vezes bate a nossa porta e diz, você vai morrer em 2 meses. Aquela voz aterradora, terrível. O pânico. Mas há uma voz decorrente da obra de Cristo na cruz. Uma voz poderosa que é capaz de chamar defunto lá do túmulo, porque foi isso que Jesus fez. Ele disse, ei Lázaro, chegue aqui rapaz, bora, venha. Ei, a voz de Deus, ela pode chamar coisas que Ele plantou dentro de você, que você nem sabe que existe. As coisas podem estar aí mortinhas. Você pensa que estão mortas, tá? Eu vou trazer uma ilustração aqui que o Espírito Santo me deu. É da quentinha, pão quente, pão quente. Se você pegar uma barra de ouro de 1 quilo. Não, vamos caprichar. Uma barra de ouro de 10 quilos. Ouro, puro. Colocar dentro de uma caixa. E colocar ali também um diamante, 10 quilos, uma pedra de diamante, 10 quilos. Colocar dentro de uma caixa de ferro e você colocar num cofre, dentro de uma casa muito bonita. De repente vem um terremoto, bagunça tudo. E aquilo tudo vira escombro. Anos se passam. Ninguém mais acha aquela caixa. De repente constrói um prédio ali. E um dia, na construção daquele prédio, as máquinas vão cavando e se acha aquela caixa lá. Ei, escuta essa revelação aí. E aí, o mestre de obra vê aquela caixa velha, enferrujada, toda amassada e vira para algum dos trabalhadores e fala, leva isso aqui, joga isso fora, joga no lixo. Aí o trabalhador fala assim, sério patrão? Posso ficar para mim? Claro, é sua meu filho. E ele vai para casa. Casa humilde, simples. E ele acha aquela caixa, ele limpa. E aí ele pega uma chave de fenda e nada de abrir, pega um martelo e bate. E ele consegue abrir. Pum! Quando ele abre aquela caixa, lá dentro tem uma barra de ouro de 10 quilos e uma pedra gigante de diamante. E aí, eu te pergunto,
aquilo lá tem valor? Claro que tem. Continua tendo valor. E muito. Capaz de transformar a vida dele. Aquilo que Deus plantou em você. Pode ser que esteja aí, debaixo de escombros da história que você passou. Talvez debaixo de dívidas. Talvez debaixo de um divórcio que arrebentou suas emoções. Ou talvez enterrado em cima de um câncer que já falaram para você que é terminal. Talvez todos os seus sonhos estão aí, ó. Aí vem um cara como eu aqui. E pega uma caixa amassada e fala, pega. Aí eu venho e trago um livro aqui que fala de oração. E aí você fala, não tem mais jeito. Abra a caixa. Paternidade é isso. Porque eu escrevo. Mas sua mãe era escritora? Não. Seu pai? Também não. Seu avô, bisavô? Até onde eu sei, ninguém. Ué, da onde veio isso? Herança de papai. Papai disse, você vai escrever livros, menino. E você vai abençoar muitas pessoas através de livros. Eu recebi algo precioso. Eu abri a minha caixa. Esse vídeo é fruto desse quarto de oração. Quando você passa do quarto de guerra. Quando você vai além e encontra o quarto de paz. Você se aquieta a ponto de não sair correndo mais. O Pai te abraça. E aí você entra no quarto de cura. Aí você sabe quem você é, quais seus dons, como Deus quer te abençoar. E você se torna tão abençoado que abençoa pessoas. Segurou isso aí? Nós nem falamos do livro todo. Imagina o livro. Quando você pega aquele livro com muito carinho, se assenta, fica quieto e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que você vai ver a oração de uma forma que você nunca viu. Além do quarto de guerra, é muito especial. É um presente de Deus. E eu sou felizardo. Porque um dia o Espírito Santo falou isso comigo. Ele me separou para escrever, para tocar a sua vida. São muitos livros. Mas eu estou falando desse. Além do quarto de guerra. Tenho certeza que é uma bênção para a sua vida. Já está fazendo um impacto, um estrondo aqui em casa, que você não tem ideia. Minha esposa está amando. Mas chegamos ao final dos nossos vídeos. Mas não acabou. Acompanhe o nosso Instagram, Jovens de Joelhos. Outra hora eu explico esse lance de Jovens de Joelhos aí, para você entender. Nosso podcast Livros no Spotify, onde eu falo dos livros. Eu falo de livro ali, viu? E ali eu estou falando um pouco também do Além do Quarto de Guerra. Aí você fala, Marcos, você vai contar o livro todo? Você não tem ideia, não te contei foi nada. É muita coisa. E nós temos também aqui o nosso canal do YouTube, com muito carinho feito para você. E o nosso livro, com muito carinho ali na Amazon, em formato digital, para você ler no seu smartphone, para você colocar o seu leitor para ler no carro, colocar o seu som do carro para ouvir. Numa época moderna, um livro digital é rápido demais. É tudo de bom. Fácil. Num clique está na sua mão e a revelação chega para a tua vida. Livro é chave. É isso, eu te agradeço por ficar conosco aqui. Se você não assistiu os 5 vídeos, volte lá, assista com muito carinho. Tenho certeza, você vai ficar impactado com essa revelação. Eu estou, viu? E curta também o nosso Spotify, se inscreva aí no canal, dê o seu joinha, deixe um comentário, como é bom te ouvir, muito me alegra, tá bom? E escreve assim, ó, Márcio, gostei do vídeo, ouvi Spotify, comprei o livro, estamos juntos mesmo, outros livros virão. Deus te abençoe, até nosso próximo encontro, tchau!